Geraldo. Eu sou Isabela. Eu sou Cristina Lussaga. Nós somos estudantes de matemática da UNEB. Neste semestre 2018.2, nós cursamos Física 2 e, como trabalho final, o professor Paulo Ramos sugeriu que fizéssemos uma videoaula ou um vídeo ou um filme destacando, estudando e discutindo um dos 4 assuntos da física, que seriam eletricidade, física moderna, ótica e o eletromagnetismo. Nossa equipe escolheu a eletricidade e o nosso experimento vai estudar ou vai demonstrar o efeito da corrente numa palha de aço. Montaremos um circuito onde, primeiramente, colocaremos um objeto que não conduz eletricidade e depois colocaremos outro objeto, esse sim, condutor de eletricidade. Para realizar nosso experimento, nós vamos utilizar como material uma pilha de 9 volts, um plástico, 2 fios de cobre e uma esponja de aço. Para a realização desse experimento, nós iremos ligar os 2 fios de cobre ao polo positivo e negativo da bateria e juntar os fios de cobre à esponja de aço e à peça de plástico e veremos o que vai acontecer.
experimento, vimos que a caneta ficou assim, intacta. Já o bombril, vimos que queimou. Por que isso aconteceu? Veremos a explicação a seguir. Nosso experimento consistiu em demonstrar a corrente elétrica e, por outro lado, o efeito Joule. Quando que isso aconteceu? Nós pegamos a pilha e unimos com esses dois fios, não foi? A um objeto de plástico que é não condutor e a outro objeto de aço. O aço naturalmente é condutor elétrico. O que aconteceu quando nós unimos, a pilha com os fios ao não condutor, ou ao isolante elétrico? Não aconteceu nada, era de se esperar, porque sendo isolante elétrico, a corrente que sai dos polos da pilha e percorreriam os fios condutores de cobre, chegariam a esse plástico que impede por uma resistência muito grande a passagem dos elétrons. Lembrando que a corrente elétrica nada mais é do que o movimento de cargas elétricas negativas, ou seja, os elétrons. Temos que lembrar também que uma pilha é um gerador de energia que transforma energia química, há uma solução química aqui dentro, em energia elétrica. A corrente produzida por uma pilha, por uma bateria, é uma corrente contínua, diferente daquela corrente que há nas nossas casas. Quando nós unimos esta bateria, esses dois polos, à palha de aço, o que é que aconteceu? Sendo a palha de aço um condutor, passou por ela uma corrente elétrica que saiu de um fio ao outro, porque teria que vir de um polo ao outro da pilha. Ora, ao passar a corrente elétrica por este bombril, sendo ele de um material muito fino, quem conhece bombril ou palha de aço sabe que isso aqui é muito fino e muito próximos. Quando a corrente elétrica passa por este condutor, ela aquece esse condutor por um fenômeno chamado de efeito Joule. Então, quando a corrente passa por este condutor, ele é aquecido por efeito Joule. Há uma resistência interna deste condutor que é muito menor comparada à resistência interna desse outro objeto de plástico, que é um isolante térmico. Na verdade, é um péssimo condutor. A corrente elétrica não passa aqui porque ele oferece muita resistência à passagem de corrente elétrica. Isso acontece com plástico, borracha e outros tantos materiais. Já a palha de aço, ou o bombril, como é mais conhecido, ele não oferece tanta resistência, mas a resistência que ele oferece faz com que ele se aqueça e ele, aquecendo, pega fogo, Então, o que aconteceu aqui no nosso experimento foi, ao passar a corrente elétrica por este condutor aqui da palha de aço, ela se aqueceu e pegou fogo, queimou, incandesceu e queimou. Então nós temos três coisas interessantes aqui que aconteceram neste experimento, que é relativamente simples, mas envolve três conceitos ou três conteúdos de física muito interessantes. O primeiro é a transformação de energia química em energia elétrica. Segundo é a corrente elétrica, o movimento de cargas elétricas por um condutor linear, normalmente um condutor linear. E o terceiro conteúdo que nós podemos chamar a atenção é o efeito Joule, é o aquecimento de um condutor quando uma corrente elétrica passa por ele. Podemos perceber esse aquecimento no fio de um ferro elétrico, no fio de uma tomada, por exemplo, ligada a um aparelho muito potente, ou, por exemplo,
um aspirador de pó ou qualquer outro aparelho que tenha uma potência elevada, quando ele demora muito tempo sendo utilizado, ligado, ele faz a corrente elétrica que passa nos fios dele faz com que aquele fio se aqueça por efeito de Joule, e é exatamente o que aconteceu e fez queimar esta palha de aço. Fica aí o nosso experimento, esperamos que quem assista possa aprender um pouco mais.